Olá, bem-vindo ao 11º episódio do podcast Além da Visão, um olhar global sobre a saúde ocular e a qualidade de vida. Hoje, mais uma vez, vamos falar com um retinólogo cirúrgico. Desta vez é o Dr. Eduardo Von. Ele que tem já uma longa trajetória no nosso estado, realizando cirurgias de retina. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Roraima recebeu o senhor de braços abertos. Como a Oculistas Associados é bem antiga, nós temos acompanhado o seu trabalho e eu vejo algo de muita relevância no seu trabalho quando a gente vê que um médico da sua competência também se disponibiliza a trabalhar com o Sistema Único de Saúde. Dr. Rômulo dizia que o médico que faz escola pública, que também é beneficiado pelo governo, no momento em que fica especialista, ele também pode dar um pouco da sua contribuição. E é isso que o Estado espera. Hoje, a gente vê que Roraima não deixa a desejar para os grandes centros. eh, as cirurgias de retina é uma realidade. Nós estamos operando retina cirúrgica, as vitrectomias posterior, os descolamentos de retina. Ah, apesar de outros retinólogos, já vieram aqui vários, mas ninguém podia deixar o senhor de fora, até porque nós temos algo importante para as perguntas que o nosso ouvinte está fazendo. Então, eu já vou começar perguntando do senhor se o senhor tem uma demanda muito grande, como é que está a demanda de cirurgias no estado? As cirurgias pelo Sistema Único de Saúde, pelos convênios e particular. Olá, dona Edila. Olá, pessoal de casa, né? Estou muito feliz de poder participar aqui do podcast Além da Visão. Além de ser uma iniciativa inovadora, né? É uma iniciativa muito importante para orientar o público de um assunto tão importante que a gente gosta, que é a retina, né? Então, respondendo às suas perguntas, eu cheguei aqui no estado com o propósito de realmente trazer tecnologia, fazer um tipo de cirurgia muito importante, né, para prevenir a cegueira, né? Então, cirurgia de retina é uma cirurgia, em grande parte, uma cirurgia que requer uma urgência, né, dependendo do caso. Nos casos de descolamento de retina, quanto mais rápido a gente operar, melhor o resultado visual. Em relação às cirurgias, a nossa demanda é uma demanda grande, né? Porque hoje grande parte dessas cirurgias são de pacientes diabéticos, hipertensos, né? Que a gente nota que cada vez mais tem uma incidência maior desse tipo de doença, né? E a retina acaba sofrendo com essas doenças sistêmicas. Então a gente tem uma demanda grande de cirurgias particulares, mas maior ainda do Sistema Único de Saúde, né? Hoje nós fazemos esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia muito delicada, uma cirurgia complexa, que exige alta tecnologia, e a gente tem feito pelo SUS, né? Já fizemos inúmeros procedimentos desde o ano passado, e a gente tem contribuído para a prevenção de cegueira aqui no estado. Doutor Eduardo, quando o senhor detecta que o paciente precisa da cirurgia, o senhor recebe o paciente, o senhor pede dois tipos de risco cirúrgico, né? O Uhum, risco cirúrgico cardiológico e o oftalmológico. uhum. A pergunta que a gente precisa, como é que a demora, o paciente do SUS, ele consegue em que tempo? Como é que o senhor está fazendo para operar esses pacientes? É urgente, retina não pode esperar. Uhum. E se o risco cirúrgico dele, se o risco demora 2 meses, 1 mês,
esse paciente não vai mais ter jeito para operar de retina. Então a minha pergunta, se a retina é urgência, e urgência quando chega no pronto-socorro, um trauma, uma urgência, opera sem o risco cirúrgico. No caso da retina, se vai demorar um mês, em um mês o paciente fica cego, o senhor entra no protocolo de urgência ou o senhor espera? É uma ótima pergunta, né, Angela, porque realmente a gente tem alguns entraves, né, da burocracia, para a gente conseguir alguns exames, porém, quando entra no critério de urgência, né, a gente pode fazer esse tipo de cirurgia, sem o risco cirúrgico. Claro, avaliando com exames mais simples, né, junto com uma avaliação do nosso anestesista, então, ele que vai se responsabilizar pelo cuidado do paciente, né, então a gente tem como fazer de uma maneira mais rápida alguns casos, né. Mas o paciente ele acaba os pacientes que não requerem toda essa urgência, eles acabam entrando na fila, né, do risco cirúrgico, que leva em média, acho que 1 a 2 meses por aí. E então a gente acaba sofrendo um pouco com essa burocracia do sistema, né. Doutor Eduardo, o nome do serviço seu, como é que é? Olhos Roraima, né, Olhos olhos Roraima, trabalha o senhor e a sua e esposa, a minha né? esposa, a doutora Bruna. Doutora Bruna Uhum, Camisa, doutora Bruna que Camisa. também é especialista em córnea. A gente vai convidá-la também para vir aqui, porque eu acho que o maior desafio hoje, a retina ela está redondinha, com um monte de profissionais competentes operando. Nós que temos um serviço assim bem grande, bem acessível, a gente tem pego inúmeros pacientes do senhor e nós vamos chegar lá. Então, doutor Eduardo, um paciente é detectado pelo oftalmologista, pelo caminho comum, vai no oftalmo, descobre que tem um descolamento de retina. Esse paciente, como que ele faz para ter acesso aos serviços de retina do Estado? A gente tem uma agenda, né, programada por semana, que eu atendo só pacientes do SUS, né, de pacientes ou referenciados via HGR, todos eles acabam passando, quando uma urgência, pela Secretaria de Saúde, né, e a Secretaria nos encaminha através de um atendimento via APAC, né, que a gente Isso. fala, né, através do contrato com o Estado, aqui com o Estado, com a CESAL. Então, a gente atende esse paciente o mais rápido possível, né? Claro, às vezes, dependendo do caso, ou ele é encaminhado por algum colega e entra via ambulatorial, aí ele pega uma fila maior, né? Então, depende muito do caso e da avaliação do profissional que fez, o oftalmologista colega, né? Que fez essa avaliação, que teve uma baixa acuidade visual súbita, que tem um descolamento de retina. Se ele realmente avaliar que é um descolamento regmatogênico, que é esse descolamento com perda de visão súbita, que a retina teve um rasgo e que realmente está descolando de uma forma rápida, esse é um descolamento que, quanto antes a gente operar, melhor a visão do paciente no pós-operatório. Então é um resultado visual que ele é tempo dependente. Então realmente é importante operar o quanto mais rápido, né? É. O senhor já está aqui há quanto tempo? Estou aqui há 3 anos, 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, eu queria que o senhor nos falasse do resultado, da sua satisfação, se tem valido a pena essa caminhada. Muito mais positiva, mais ou menos, e como é que tem sido esse caminhar? Eu queria que o senhor contasse aqui para gente a experiência de um missionário que veio lá de Uiramutã, não, ele veio da onde? Era de uma área indígena muito distante, o senhor lembra? Eu não vou lembrar da área indígena, dona Edna, mas eu lembro bem do caso. Padre Arley, Padre Arley, que a gente quer que o senhor conte esse caso, sim. e inclusive das coincidências do mundo pequeno, e que tanto a gente vê assim, que para salvar vidas, para salvar a visão, não existe concorrência de serviços. Hoje, esse podcast, a gente quer mostrar que o doutor Eduardo Von opera bem, que o doutor Marcelo Moreira opera bem, que o doutor Ricardo Mendes, eu vou esquecer nome de colegas, mas existem, de colegas de vocês, né? Mas que existem muitos profissionais que estão cuidando da retina,
e que realmente Roraima está bem servida, né. É diferente da córnea, que nós estamos sem banco de olhos. Então, eu quero que o senhor conte a satisfação de uma cirurgia de sucesso. O Aderley ele é muito, hoje é meu amigo, né? Não virou só um paciente, mas já é amigo de toda a nossa família, né? Mas antes de falar especificamente do caso dele, é uma satisfação muito grande em ter um serviço, né? Que a gente possa atender, como a senhora mesmo referiu, o Sistema Único de Saúde, o particular e os convênios. Mas hoje Roraima está muito bem servida de tecnologia e também capacidade técnica para esse tipo de cirurgia. O paciente antigamente viajava, né? Eu ouço histórias do paciente, não, aqui não existia cirurgia de descolamento de retina, e isso é recente, né? Não é tão antigo essas histórias que o pessoal ficava cego por descolamento de retina. E claro, aqueles pacientes que tinham condições financeiras acabavam pegando um avião e indo até Manaus, indo até Brasília, São Paulo, etc. Hoje o paciente não precisa mais fazer isso. Os equipamentos que existem em Roraima, isso eu falo com muita clareza e segurança, eles são equipamentos de altíssima tecnologia, né, de tecnologia americana principalmente, e o mesmo aparelho que nós temos aqui e a capacidade técnica é o mesmo que tem em São Paulo, em Curitiba, Goiânia, Brasília, entre os grandes centros de oftalmologia do país. Então, é uma satisfação muito grande em prevenir a cegueira, porque realmente a cirurgia de retina é uma prevenção de cegueira e uma restauração da visão também, na grande maioria dos casos. Então, assim, eu pego muitos casos de pacientes com olho único, né? Paciente que só tem aquele olho de escola retina. Então, é um desespero para fazer essa cirurgia, né? Então, antigamente, o paciente que não tinha condições ficava à mercê de aguardar o TFD e esses pacientes não têm esse tempo, né? Então, realmente, hoje, isso, o Estado, a gente consegue resolver tudo aqui. O paciente não precisa sair. Em relação ao caso do Padre Arley, ele foi referenciado, foi atendido na Oculistas Associados, né? E a senhora confiou no nosso trabalho, nos referiu o paciente, e a gente fica muito grato por isso. E foi um caso de muito sucesso, né? O padre Ale, ele recuperou a visão dele, exatamente a visão que ele tinha naquele olho antes do descolamento. A gente, né, nós fizemos uma cirurgia rápida, né? Então, eu não me recordo exatamente quantos dias, mas eu avaliei ele, por exemplo, numa quinta-feira, na terça-feira ele estava fazendo a cirurgia, né? No máximo 4 dias ele aguardou. Foi bem rápido, assim. E isso foi o suficiente para a gente recuperar completamente a visão dele e a satisfação dele, a tranquilidade. Depois descobri que a família dele, a mãe dele, mora em Santa Rosa e eu sou natural de Santo Ângelo, que é uma cidade do lado, né? E, enfim, muitas coincidências apareceram e a gente se dá muito bem hoje em dia e é um caso de sucesso entre outros que a gente já fez a cirurgia, né? Todo paciente diabético, mesmo operando de retina, ele fica cego? É uma pergunta do ouvinte. Então, vou me referir diretamente aos ouvintes. É. Não, a grande maioria dos casos a gente recupera grande parte da visão. Porém, alguns casos são casos que, até por não haver cirurgias anteriormente pelo Sistema Único de Saúde, a gente pega muitos casos, né? A gente avalia muitos casos que a retinopatia diabética ela já está muito avançada, na fase proliferativa. E nessa fase, a fase proliferativa, existem vários neovasos, vasos sanguíneos dentro do olho, que são vasos muito fininhos, que o diabetes ele vai causando diversas isquemias, que é a falta de sangue no tecido. E, consequentemente, o próprio organismo, numa forma de defesa, ele produz vasos que são esses neovasos bem finos. E eles vão criando fibroses dentro do olho. E essas fibras que tracionam, puxam a retina e descolam ela. Então, pacientes que têm descolamentos de retina por tração, que são esses casos que eu referi agora, que já estão há muito tempo com esse tipo de descolamento, que já estão nas fases mais avançadas eh, da retinopatia diabética. São casos muito difíceis, né? A gente hoje utiliza técnicas bimanuais, utilizando as duas mãos, com luz acessórias dentro do olho, com mais tecnologia, para tentar recuperar a visão desses pacientes. Alguns casos não se recupera muito a visão, mas se previne que piore também, porque tem casos onde
apenas preservar o que já se tem é uma grande vitória, né? Porque realmente o paciente diabético que está nesses casos mais avançados, se ele não for submetido a uma cirurgia, cada caso é um caso, claramente, mas ele pode perder a visão totalmente. Então, a grande maioria dos pacientes que opera, que faz o acompanhamento com o oftalmologista, né, que mantém um controle do diabetes adequado, ele não chega nesses estágios e quando opera tem um resultado positivo. Doutor Eduardo, fora os casos de pacientes diabéticos, que é a grande maioria, quais são os outros casos relevantes que o retinólogo tem recebido? A gente trata diversas causas de alterações na retina que precisam de cirurgia, né, da vitrectomia posterior, que é essa cirurgia que é a mais delicada, porém com mais tecnologia, que traz os melhores resultados. Então, outros casos que a gente pode citar são traumas oculares, né, que vão causar um descolamento de retina regmatogênico, que é quando tem uma rasgadura na retina. Buraco macular, que é quando o paciente, devido ao descolamento do gel que tem dentro do olho, o gel vítreo, esse gel ele pode rasgar o centro da retina, que é a parte central da visão, ocasionando um buraco. Também a cirurgia de vitrectomia está indicada. Pacientes que por algum motivo tiveram algum trauma no olho e já operaram de catarata e a lente pode deslocar, pode cair para dentro da retina, a gente também submete esses pacientes à cirurgia de vitrectomia. Infecções como a endoftalmite, né, a temida endoftalmite, que é uma infecção grave que pode acontecer dentro do olho, também a vitrectomia está indicada. Então, e também perfurações oculares, né, com corpo estranho intraocular, também a vitrectomia está indicada para retirar esse corpo estranho e, consequentemente, quando nesses casos de trauma, de perfuração ocular, a retina também está descolada. Então, também, então a gente pode citar aí membranas intraoculares, né, em cima da retina, buracos maculares, descolamentos de retina por diversas causas e infecções também podem ser tratadas com a vitrectomia posterior. E tudo faz em Boa Vista. Tudo faz aqui em Roraima. Não precisa sair de Roraima, graças a Deus, para fazer esse tipo de cirurgia. Gente, podem continuar nos acompanhando, fazendo perguntas, que com certeza vocês ficarão muito felizes, porque nós só estamos trazendo aqui nesse podcast especialistas do naipe de todos que por aqui já passaram nesse, já são o 11º episódio. E com certeza a gente quer que vocês venham, clique aí e façam as perguntas. Doutor Eduardo, eu quero que o senhor deixe o telefone de contato, o endereço do seu serviço, para que as pessoas realmente possam saber. O nosso objetivo é que o nosso ouvinte saiba que nós hoje temos todas as subespecialidades da oftalmologia e que realmente nós podemos ser essa referência de encaminhar, de orientar e com resultados muito bons, como o do Padre Arley, que realmente, para mim, ele hoje, eu, como a gente detectou, fizemos tudo muito rápido, mandei com todos os exames e a gente vê assim a ética do serviço que chega lá e o senhor eu achei muito bacana que chegou e o doutor Eduardo já aproveitou todos os exames, porque os nossos equipamentos são de ponta. Não existe eu dizer, só eu tenho um OCT de mácula, só eu tenho um Pentacam, né? Só eu. Não. Hoje a oftalmologia é de ponta, e isso me orgulha, né? De que Roraima esteja muito bem servida. O senhor teria, assim, mais outro caso nesses 3 anos que impactou? É tão bom a gente dar uma esperança a quem não tem. Sim. Tem um caso de um senhor de Mucajaí. Ele procurou o nosso serviço logo quando nós iniciamos o serviço através do Sistema Único de Saúde, cirurgia de vitrectomia.
e ele já havia perdido um dos olhos por aguardar essa cirurgia, né? E não ter conseguido fazer por condições financeiras, não conseguiu via SUS na época que ele teve o primeiro descolamento de retina, né? E ele chegou no nosso serviço logo que nós iniciamos por uma avaliação e estava com a retina descolada do único olho. Hum. E a senhora imagina o desespero dele, porque já havia passado por essa situação anteriormente, né? E havia tido um resultado péssimo, porque não havia sido submetido à cirurgia. E aí nós prontamente avaliamos ele, né? Fizemos exames também bem rápidos e ele fez via SUS e recuperou a visão, né? Então esse paciente que estava condenado na própria, ele mesmo pensava isso na própria cabeça dele que ia perder a visão, porque tinha acontecido anteriormente. E nós operamos ele, acredito que em 10, 15 dias após, que ele, por uma situação pessoal, ele precisou demorar um pouco, mas a gente operou nesse período e acabou tendo um resultado muito positivo. Voltou a visão, hoje ele trabalha, tem uma vida normal, apenas com um olho e um olho operado de retina, né? Então ele tem uma visão aí, a gente pode dizer que mais de 80% nesse olho e tá feliz da vida, graças a Deus. Então isso, sair daquela situação de desespero, de uma cegueira iminente para uma visão de mais de 80%, é uma satisfação muito grande, não só para o paciente, que mudou a trajetória de vida dele, mas também para o cirurgião, porque a retina ela é um esforço diário, tanto dos pacientes em cuidarem das suas doenças, né, que podem afetar a retina, quanto da equipe que trata, pois a gente precisa, além de cuidar de casos muito graves, nós precisamos controlar as emoções, as expectativas, né? Tem toda uma situação, até às vezes pessoal do paciente que não cabe à nossa especialidade, em si, a uma especialidade de psicologia, psiquiatria, mas a gente acaba, vamos dizer assim, Se se envolvendo. envolvendo com todo esse caso, né, para melhorar não só a parte oftalmológica, a parte da visão, mas como um todo a qualidade de vida do paciente, né? Então é uma especialidade que nos traz muita satisfação em recuperar tudo, mas também é uma especialidade que nos traz muita responsabilidade, né? E a gente tem que ter esse pensamento positivo de sempre querer melhorar, de sempre querer investir mais, e trazer mais equipamentos. E é isso que o Roraima tem feito, né? Vejo que não só os oculistas associados, como a nossa empresa, né, Olhos Roraima, como outros colegas que têm investido muito na tecnologia, justamente para a gente elevar não só cada um o seu serviço, mas a especialidade em geral e prevenção da cegueira e melhora da qualidade visual de todos esses pacientes, toda a população, na verdade. Querido ouvinte, continue com a gente nos próximos episódios. Nós vamos trazer casos de sucesso da catarata, da córnea, vamos trazer do glaucoma, enfim. Neste podcast, você terá muitas dicas, muitos mitos e verdades estarão sendo colocados para você. E hoje eu quero dizer para vocês que o doutor Eduardo veio aqui e mostrou que Roraima é a referência de um serviço de excelência da oftalmologia. Doutor Eduardo, as suas considerações finais. Obrigado, dona Edila. Eu agradeço muito poder participar, né, desse projeto que é muito importante para elevar mesmo, orientar a população e elevar o nome da oftalmologia e orientar sobre todos os cuidados que a gente pode ter, né, em relação aos cuidados oculares e também mostrar, né, quanto a gente está evoluído nesse sentido de tecnologia, de serviço, de capacidade técnica aqui em Roraima. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui, agradeço demais e o recado para o pessoal que está em casa é justamente ter uma saúde geral, não só dos olhos, saudável, né? A gente sempre procurar fazer atividade física, né? Controlar todas as doenças sistêmicas que você já possa ter sido diagnosticado, né? Controlar a alimentação. Então, tudo isso previne não só a parte sistêmica, mas principalmente o oftalmológico. E sempre manter os cuidados com os olhos, e o principal seria fazer consultas regulares com o oftalmologista, né? E, consequentemente,
precisando do retinólogo, nós estamos à disposição. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Além da Visão. Até o próximo.